Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre a atividade 18, matemática e os códigos do Trilhas de Aprendizagens 2, do 7º ano. Essa atividade começa na página 131 e vai até a página 135. Então, lá a gente vai conversar um pouco sobre códigos. O que são códigos? São símbolos usados para representar informações e instruções. No nosso dia a dia, a gente tem, assim, vários códigos, né? Aqui temos alguns exemplos, o CEP, o DDD do telefone, número do CPF, né? Então, muitos códigos. Na questão 2, diz assim, todos os códigos seguem uma lógica, para ficar claro para os receptores das informações. Uma das lógicas quase sempre adotada é a quantidade de caracteres. Por exemplo, no CEP das ruas, né? Cada rua tem o seu CEP, é sempre a mesma quantia de números, né? No DDD também, no CPF também, é sempre a mesma quantia. No CPF, geralmente, eles são separados em grupinhos de 3 em 3, aí no final tem um tracinho, né? E mais 2 algarismos. E aí tá perguntando quantos caracteres são usados para representar o CEP, o DDD, o CPF, né? Então, essa questão 2, respondam lá. Depois nós vamos para a questão 3, agora a gente vai fazer um pouquinho de cálculo junto. Sobre o CPF. O CPF segue uma outra lógica para determinar os 2 últimos dígitos, chamados de dígitos verificadores. O processo é simples, porém envolve algumas operações matemáticas. A primeira etapa desse processo é reescrever os 9 primeiros algarismos em ordem inversa e depois multiplicá-los respectivamente por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Provavelmente não aconteceu para vocês que são mais novos ainda, mas para mim já aconteceu. Eu digito CPF e aparece lá que é inválido. E eu sempre me perguntei, por que inválido? Como é que eles sabem que é inválido, que não existe? Então, é por causa do dígito verificador. Aqueles últimos algarismos não são aleatórios, né? E como que se descobre esses últimos dígitos? A gente vai fazer esse cálculo juntos agora, tá? Então, a primeira coisa que diz ali, a gente tem que reescrever os 9 primeiros dígitos de trás para frente. Então, aqui nesse exemplo que nós temos, o CPF ali é esse aqui, ó, 380004-978. Então, a gente vai colocar esses números aqui na tabela, ó. Primeiro vai ser o nono algarismo, o último lá, o 8. Tá ali o 8. Depois vem o 7, de trás para frente. Depois 9, 4, 0, 0, 0, o 8 e o 3. Colocamos todos ali. Agora, vamos fazer as multiplicações. Já está ali indicado, ó, a primeira multiplicação que a gente vai fazer. 8 vezes 2, que dá 16. Depois, 7 vezes 3, que dá 21. E aí, vamos fazendo todas as multiplicações, tá? 9 vezes 4, 36. 4 vezes 5, que dá 20. 0 vezes qualquer número dá 0. 0 de novo, 0 de novo. E 8 vezes 9, 72. 3 vezes 10, 30. Pronto, tabela concluída. Próximo passo, vamos continuar. Depois é necessário realizar a soma de cada quadradinho verde e dividir o resultado por 11. Então, a gente vai pegar todos os resultados das multiplicações que a gente achou e somar. Tá aqui, 16 mais 21, mais 36, mais 20, mais 0, mais 0, mais 0, mais 72, mais 30. Somando isso tudo, dá 195, certo? Próximo passo, dividir por 11. Essa continha eu vou fazer com vocês agora. 195, uau, ficou feio aquele nome. Dividido por 11. Quantas vezes, ó, vou pegar o 19. Quantas vezes o 11 cabe no 19? Uma vez, dá 11. Fazendo a continha de menos, sobra 8. Baixo 5. O 11 no 85 cabe 7 vezes. 7 vezes 11, 77. E
E por fim, 85 menos 77 vai sobrar 8. Não tem mais número para baixar. Normalmente eu diria para continuar a conta, colocando a vírgula, só que ali tem um detalhe, diz o seguinte: nessa divisão iremos trabalhar somente com as partes inteiras, ou seja, não precisamos chegar até a parte decimal, então é para parar aqui mesmo. Conhecendo o resto da divisão, qual é o resto? É o 8. A gente vai descobrir o 10º algarismo do CPF. Ó, resto da divisão por 11, aqui nesse espacinho eu vou botar o 8. E agora eu vou fazer a continha. 11 menos 8, que dá 3. Então, o 10º algarismo do CPF, nesse caso, é 3. Ok? São várias continhas. Depois vocês vão fazendo passo a passo, devagarzinho, pode ir pausando o vídeo. É importante que vocês pensem em cada continha que está sendo feita. Tentem fazer sozinhos primeiro. Assistam o vídeo, depois tenta fazer sozinho. Se não conseguiu, assiste de novo, para vocês ir raciocinando, né? Que eu fui fazendo, fica um pouco rápido. Mas tentem ir fazendo devagarzinho no ritmo de vocês e vão espiando aqui no vídeo para ir verificando, tá? E agora a gente vai fazer o mesmo cálculo, só que com o 10º algarismo que a gente encontrou lá, que é o 3. Ó, já coloquei aqui o 10º algarismo que a gente acabou de encontrar, que é o 3. A gente vai fazer todo esse mesmo cálculo de novo para achar o último algarismo do CPF, tá? Então, eu coloquei aqui o CPF de novo para a gente se orientar, ó. O 3 eu já coloquei, agora vem o 8 de trás para frente de novo. 7, 9, todos eles aqui. Próximo passo, fazer as multiplicações. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 3, 24. E assim, fiz as outras multiplicações e as respostas estão aí. Lembram qual que é o próximo passo? Somar todas essas respostas, todos esses resultados aqui que a gente achou das multiplicações, vou somar. E essa soma dá resultado 230. Lembram qual que é o próximo passo agora? Fazer a continha de dividir. Ah, gente, desculpa, não dá 230 não. Tá errado, é 240, tá? Eu fiz a continha e depois eu verifiquei que estava errado, esqueci de arrumar aqui. Dá 240, tá? Agora eu vou dividir por 11. Quantas vezes o 11 cabe no 24? 2 vezes, que dá 22. Sobra 2 e eu baixo 0. Quantas vezes o 11 cabe no 20? Uma vez. Que dá 11 e sobra 9. Não tem mais número para baixar, é para parar aqui mesmo, certo? Agora, aqui na tabela, aqui nesse quadro, a gente vai colocar o resto da divisão, que foi 9. E faço a continha. 11 menos 9, que dá 2. Então, o CPF dela era esse que tá aí, 380004978. Achamos antes o primeiro dígito verificador, que era 3, e agora achamos o segundo dígito verificador, que é o 2. Então, 32 no final. Certo, gente? Vamos lá, para número 5. Você reparou que ambas as divisões realizadas são por 11? Por que será que foi pensado no número 11 para fazer essas divisões e não 2 ou 3? Pensem nos restos que a divisão por 11 gera para ajudar a escrever uma resposta. Tá? Né? Por que será que o 11? Por que não é dividido por 2? Façam alguns testes, peguem alguns números, dividam por 2 para ver quais são os restos que a gente sempre tem. Dividam por 3 para ver quais são as possibilidades de resto. E aí, com essas informações, vocês vão conseguir responder essa pergunta. E a número 6 e última. Realizando as contas com outros números, é possível que em uma das divisões o resto seja 0? Dividindo por 11.
É possível que dê resto zero? Se sim, o que você espera que aconteça com os dígitos verificadores? Eu confesso para vocês que essa questão me deixou um pouco intrigada. A princípio, se você faz uma divisão por 11 ou por qualquer valor, você pode obter o resto zero, né? Pode ser uma divisão exata. Mas se for, o que que acontece? Lembra que a gente faz aquela continha de menos? Eu ia fazer lá 11 menos o resto. Se o resto foi zero, 11 menos zero fica 11. Só que eu só tenho espaço para um algarismo e o 11 são dois algarismos. Como é que fica? Aí eu fui pesquisar sobre isso. E aí eu achei a seguinte informação. Se o resto da divisão for 0 ou 1, o dígito verificador fica sendo 0. Tá? Não precisa fazer essa continha. O dígito verificador vai ser 0 se o resto da divisão for 0 ou 1. Ok? Então, por hoje é isso. Façam atividade, como eu disse antes, tentem fazer sozinhos, vão verificando aqui com o vídeo se vocês estão fazendo certo, tá? Qualquer dúvida, estou aqui para ajudar vocês, tá? Desafio vocês a fazer com outro número de CPF. Pega lá, se vocês têm, pega o de vocês, pega do pai e da mãe, façam as continhas para ver se vai dar o dígito verificador que está lá. É bem legal, eu fiz também com o meu, achei bem interessante essa atividade, certo, gente? Bons estudos e até a próxima!